Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças damos ao nosso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, por mais um dia que fez o Senhor e por mais uma semana que estamos aqui a comentar de mais uma lição do nosso terceiro trimestre. E você, desde já, seja bem-vindo ao nosso canal Eudson Oliveira e com o tema Aprendendo com a Lição da EBD. E desde já agradeço a todos os irmãos que têm se inscrevido em nosso canal e aqui mandando a paz do Senhor e um abraço especial ao nosso irmão Ivandi, obreiro ali, 3 Maria 2, e também se inscreveu no nosso canal. E faltou-me aqui também mandar a sua colaboração nesse nosso projeto. Então, desde já agradeço a todos que têm se inscrevido em nosso canal, do primeiro até o número de 62. Estamos inscritos aí de número 62. Apenas uma observação que eu busquei conhecimento é que algumas pessoas eu não vejo, não consigo ver, porque o seu YouTube, na sua configuração, está privado. Então, esse que tem o YouTube lá escrito na configuração do seu YouTube está privado. Então, por esta razão, eu não tenho como ver. Então, uma boa parte eu não consegui ver por conta dessa situação, ok? Então, vamos lá. A nossa lição de número 7, a lição da CPAD, e estamos em uma edição especial, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E você que talvez esteja adentrando agora no nosso canal ou pela primeira vez está nos ouvindo, aqui quem vos fala é o professor Eudson Oliveira. Fazemos parte aqui da Igreja Assembleia de Deus, Pernambuco, em Carpina. E desde já vai a paz do Senhor para toda a classe Atalaia, a nossa escola em Santo Antônio 1, onde temos o nosso professor irmão Edson, temos o nosso dirigente, o nosso diácono e também o nosso irmão João, e também o nosso presbítero local, nosso presbítero Michal. Então, desde já a paz do Senhor a todos esses homens e servos de Deus e também a todos os professores ali daquela escola em Santo Antônio 1. Em especial, meus amados irmãos, eu irei aqui também desejar a paz do Senhor a todos os professores da escola em Coab, em 3 Maria 1, 3 Maria 2, Matriz, IPCEP, Açudinho, escola esta aonde passamos e também cooperamos com a obra do Senhor. Amém? Então vamos desde já para o início de mais uma lição de número 7, que será ministrada no dia 16 de agosto de 2020. O povo de Deus deve separar-se do mal. Então, esta é a nossa lição de número 7, onde estaremos abordando neste dia, se assim Deus permitir. O nosso textuário vai nos dizer: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A observação aí que eu deixei para os amados, que
muitas vezes pegamos um texto isolado e não conseguimos compreender o que o contexto está dizendo. Então, deixar uma observação aí para que os amados leiam todo o capítulo e vai entender o que é que Paulo está querendo dizer nesse texto, ok? A nossa verdade prática vai nos dizer: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. E aí as imagens ela nos fala apenas na ilustração, né? O mundo dizendo para a Bíblia: você é tão quadrado. E o mundanismo e o secularismo entrando dentro da igreja e ainda traz aí essa bela ilustração, trazendo em forma de imagem. A nossa leitura diária, o qual temos em nossa lição, e aí fica para os amados lerem em casa, abrir a sua Bíblia, e eu sempre recomendo fazer a leitura diária em casa, é muito boa, e apenas aqui como uma observação nesta lição de hoje, eu peço aos senhores professores que leiam os textos, confira todos os textos, todos os versículos, porque existe texto, alguns versículos que não batem com aquilo que o comentador quer dizer ou está se referindo. E esta lição de hoje iremos observar e perceber que isso ocorreu. Então, cabe aos senhores professores fazer essa análise, essa avaliação, para que na hora da apresentação da aula, na hora da aula em si, vocês não sejam pegos de surpresa e também os vossos alunos não peguem vocês de surpresa. Amém? Então vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 2, versículos 59 ao 62, capítulo 4, versículo 2 e 3 e capítulo 6, versículo 2 ao 4. Então esta é uma lição que na realidade, mais na frente estaremos trazendo uma crítica dentro da lição, mas vamos mais adiante. A nossa leitura em classe nos diz: também estes subiram de Tel-Melã e Tel-Hassar, e Querube, a Adã e Imer. Porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem de Israel eram os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Nacoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, que tomou mulher das filhas de Basilai, e o Geadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Esdras 4, 2 e 3. E chegaram-se a Zorobabel e os chefes dos pais, e disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Esdras capítulo 4, 2 e 3, continuidade, nos diz: porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa de nosso Deus, mas nós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Esdras 6, do 2 ao 4. E em Aquimatar, no palácio que está na província de Media, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: e no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu a esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. E essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios. E os seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados, a sua largura de 60 côvados. E com 3 carreiras de grande pedra e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa
do rei. Então, meus amados irmãos, essa lição é uma lição que praticamente nós estaremos retrocedendo dentro do contexto e dentro da sistemática que estávamos tendo. Por quê? Porque tivemos a lição de número 1, onde o comentador ele coloca: Daniel ora por um despertamento, o despertamento é um milagre, o despertamento renova o altar. A gente vai ver a construção do templo e a oposição. A gente vai ver que Zorobabel recomeça a construção do templo. Neemias reconstrói os muros e agora o povo de Deus deve separar-se do mal. Então, na minha opinião, na minha sugestão, esta seria uma lição de número 2 ou de número 3. Inclusive a lição de número 4, quando fala sobre a oposição, vai falar em resumo, em pouco detalhe, a questão dos samaritanos. Então essa lição ela vai nos dar um retrocesso daquilo que estávamos a falar, dentro do contexto. Porém, é um tema importantíssimo, é um tema muito atual também para os nossos dias, e assim vejamos em nossos comentários o que é que temos a falar. O objetivo geral da nossa lição nos vai dizer: compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. E aí há uma observação no nosso slide, que sempre temos procurado melhorar e aprimorar. Ele vai dizer o significado de mundanismo, substantivo masculino, que significa modo de vida de quem só pensa em se divertir e usufruir de bens materiais, mundanidade. Caráter ou qualidade de mundano, do que se relaciona com o mundo terreno, por oposição ao mundo espiritual. Isso conforme o dicionário secular, o dicionário disse aí no Google, ok? Então, mundanismo é aquilo que traz a ideia, traz o propósito, o objetivo de tudo que se refere ao mundo, de tudo que se refere às coisas físicas e materiais. Aí a gente acrescentou alguns slides extra quanto a essa questão, porque praticamente nessa lição estaremos falando sobre o mundanismo e o secularismo também. O objetivo geral foi sobre o mundanismo, e a gente vai trazer aí essa pequena observação nesse desenho. A igreja evangélica está perdendo a sua verdadeira identidade. E isto é verdade. Infelizmente, o diabo tem buscado parceiros e colaboradores dentro das próprias igrejas, e muitos cristãos estão dando lugar ao diabo e levando o mundanismo para dentro dos templos. Músicas, hábitos, costumes, linguagem, roupas e coisas que no passado eram abomináveis, mas que hoje já viram ou já viraram moda. Não seja você responsável em levar as coisas do mundo para dentro das igrejas. Quem faz amizade com o mundo vira ou torna-se inimigo de Deus, conforme Tiago 4:4. Então, na verdade, isto está acontecendo nos últimos dias. A gente tem observado isso. E o secularismo ele tem adentrado dentro da igreja. E o que é o secularismo? É sistema que não assume a influência da religião no destino dos homens. Sistema político que separa a religião do Estado e das instituições governamentais. Doutrina de acordo com a qual os elementos religiosos devem ser excluídos de ambientes escolares ou públicos. Sistema ético que não aceita a influência da fé ou a devoção religiosa, pautando-se somente em fatos ou experiências resultantes da vida presente. Então, a gente observa aí que o secularismo tem adentrado também dentro das nossas igrejas. E, inclusive,
Temos hoje liturgias, temos hoje, vamos dizer assim, liturgias que são de festas pagãs, de festa, de eventos de quartéis, de polícia, de escolas, de faculdade, que esse regime, que essas liturgias está sendo utilizada dentro da igreja, se perdendo um verdadeiro culto direcionado a Deus, aonde o homem recebe a oferta, aonde o homem é adorado, aonde o homem recebe o louvor, aonde o homem recebe os aplausos, aonde o homem ele tem recebido todo o afável. Então, este culto está sendo desviado de Deus. Então vejamos aí, as igrejas não acabam quando se fecha suas portas, mas quando abre para as coisas do mundo. É baile gospel, balada gospel, horrível, é carnaval gospel e etc. E para concluirmos aí nessa parte introdutória do nosso objetivo geral, a gente observa que a política ela também tem adentrado dentro de algumas igrejas e que pela Constituição, pela lei, isto é ilegal, é errado fazer politicagem dentro da igreja, não conscientizar, não orientar, mas sim a questão do processo de candidatura, do processo, e isso é vivenciado em nossos dias e muitos têm se aproveitado disso para bem próprio, para bem comum de si mesmo e não para benefício da igreja. E até então a igreja também não precisa da política para isso. Apenas a igreja ela precisa do Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Deus, como seu soberano para guiá-la e para ajudar a defendê-la. Amém? Isso não significa que nos tornaremos inimigo do político, ou dos governos, ou do Estado, ou das lideranças. Não. Isso significa que a igreja ela não compactua, ela não pode em seu púlpito, ela não pode dentro das suas quatro paredes estar falando ou defendendo bandeira de político ou politicagem. Isso é errado, ok? E também é crime. Então vamos lá. O nosso objetivo específico vai nos dizer: destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Segundo, entender que Deus exige plena santidade de seu povo. E terceiro, ressaltar que a santidade resulta em bênção para o povo de Deus. Então está aí o real sentido e significado para uma igreja vitoriosa e uma igreja abundante em Cristo Jesus. Refletindo o tema da lição é o nosso slide extra, onde temos feito o nosso diferencial. E nessa reflexão, o cidadão está ali. Será que Deus avisa sobre o mal e as suas consequências? Esta é uma indagação. E, com certeza, o povo de Israel, o povo de Deus, foi avisado quanto à sua desobediência, quanto àquilo que não agradava ao Senhor. E por esta razão foram parar no exílio babilônico. Então, refletindo o tema da lição, poderemos tirar. Nesta lição estaremos saindo de Neemias e voltando para Esdras, onde o fator importante deste tema é o povo de Deus, Judá, o Reino do Sul, capital Samaria, e fazendo aí um paralelismo com a igreja, no Novo Testamento. Segundo, separar-se ou separação. Então a igreja ela vai falar também justamente disso, o que o povo de Deus deve se separar, ou da onde o povo deve haver uma separação. Deveria separar-se do casamento misto, das nações pagãs, da idolatria, da compactuação dos seus ritos, da usura, do trabalho feito no sábado. Então, o povo específico aí é Judá, onde se deu início aí aos judeus. E o terceiro, o mal com L. E o que é isto? É tudo aquilo por Deus
tudo aquilo que por Deus já havia sido advertido, orientado por meio dos seus servos profetas e mensagens. Então, aí está o significado de mal, fica apenas para os amados lerem e conferir o que significa, ok? Apenas de antemão, contrário ao bem. Então é isso que podemos aprender nesta lição também. Tópicos a seres abordados é: somente os judeus retornariam a Judá. Segundo tópico, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos e seus subtópicos. Terceiro tópico, Deus exige santidade do seu povo. Então, aprendemos que o povo aqui que estamos abordando será o povo de Judá, ali de Israel, e fazemos um paralelismo para também a igreja para os dias atuais, os dias ordineiros. Então, o nosso quarto subtópico vai dizer: devemos manter uma vida de separação do mal, ok? Do mal contrário do bem. Então, vamos lá para o nosso comentário introdutório. Nesta lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. E aí, todo o processo do povo rumo a Judá, a Jerusalém, e nosso ponto central é: a comunhão plena com Deus exige santidade. E aí está a palavra santidade em hebraico. Primeiro tópico vai nos dizer: somente os judeus retornariam a Judá. Então, dentro desse contexto, a gente vai, desde já, abordar os comentários. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que dessa prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, até alguns filhos de sacerdote cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias e foram rejeitados como imundos. E isso aí a gente entende e compreende que o povo havia recebido a autorização do rei para voltar, e uma questão muito peculiar da Babilônia, a diferenciação da Assíria. A Assíria ela mantia o povo preso, exilado na sua cidade, na sua nação, e com o passar do tempo, aí o povo ia sendo influenciado pela sua cultura. A Babilônia, ela é exilada também, ela adquiriu esse exemplo da Assíria, mas com um diferencial. E qual foi o diferencial? Autorizando, permitindo que eles mesmos pudessem adorar o seu Deus, e que futuramente e em breve eles retornariam também à sua cidade, à sua nação, para cultuar o seu Deus. Então, essa é uma diferenciação que nós encontramos entre a Síria e a Babilônia. Então, os judeus mestiços nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia não fariam parte do grupo de judeus que retornaria a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica e fariam parte daquele grupo. E Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo, e não pode haver comunhão da luz com as trevas. E justamente é isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer: que comunhão tem a luz com as trevas, que comunhão tem o puro com o impuro. Então, a igreja, o povo de Deus hoje, nós não podemos ou não poderemos jamais compactuar com as coisas deste mundo. E isso também
não devemos jamais, de forma alguma, trazer coisas do mundo que venha desvirtuar, que venha afastar, que venha tirar a presença de Deus. E o que eu acho interessante aí é que os judeus, eles teriam que provar pela genealogia, e foram buscado o livro, foi buscado o registro de cada judeu. E aqueles que realmente descendia, que estava ali naquela listagem, eles entrariam para a construção do novo templo, da nova cidade, né? E o povo que não era totalmente judeu ali, que foram alguns que nasceram e que tiveram os casamentos mistos ali com povos de outras nações, não adentraram porque houve uma mistura, ok? E a síntese do tópico 1 vai dizer: Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. E por que não falarmos também do Salmo capítulo 1 e o versículo 1, aonde muito tempo, muitos anos, nós ouvíamos esse salmo e sempre se referia muito só para a igreja, e muitas vezes a gente achava que a igreja era apenas nós, mas a igreja são todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E o Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, às vezes, esquecemos que esse salmo, ele é para todos nós. O segundo tópico vai nos dizer: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Primeiro, quem eram os samaritanos? Segundo, os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Terceiro, os samaritanos procuraram apresentar-se com os judeus, e os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Então, a princípio, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Por quê? Eles foram a Zorobabel. Zorobabel não aceita. Eles foram a Neemias, a Esdra também não aceitou. Foi a Neemias também não aceitou a sua ajuda. E puramente a gente pode identificar que essa ajuda não foi aceita por algumas razões, porque aí a gente acabou de aprender que na questão do casamento misto, na questão moral, houve aí este casamento, essa mistura, e o Zorobabel, Neemias, não aceitaram e não concordavam porque não era da vontade de Deus. Segundo, também pela questão entre os samaritanos, por questão religiosa. Os samaritanos adoravam a Deus dos judeus, como adoravam os demais deuses. E aí é que está, né? Eles tinham essa pretensão, tinha essa visão de que poderia servir a Deus e servir aos deuses, e os judeus sabiam que isto não era possível. E terceiro, também por questão política. Então, os judeus não aceitaram a ajuda do samaritano justamente por essas questões também. E aí, quem eram os samaritanos? A gente vai falar aqui do que está na lição, porque a gente não teria tempo suficiente também para falar de todo o processo sobre a questão dos samaritanos, mas os amados terão 2 comentários para lerem que eu poderia indicar. O primeiro seria o comentário da Rede Brasil de Comunicação, da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, que ele faz um resumo muito bem. E vocês poderiam também ler
o livro do O Período Interbíblico. Livro este que vai dar também uma pincelada quanto quem era o samaritano. Então vamos lá. Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã, e este povo, depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, e as 10 tribos do norte levadas cativa para a Síria, por ordem do rei da Síria foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Avã, de Ramate, de Safaim, de Abitarã, cidades de Samaria, em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Segundo o livro de Reis, capítulo 17, versículo 24. E posteriormente o rei da Síria enviou-lhe um sacerdote israelita para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. E assim os samaritanos temiam o Senhor, mas também servia aos seus deuses. Então, só uma correção, que ele diz assim: também os samaritanos temiam ao Senhor e também temia aos seus deuses, ou servia aos seus deuses. E não há como temer a Deus e servir a outros deuses. Esse temer é realmente de respeito e reverência. E Deus, ele só aceita apenas ser adorado e servido. Ele não dá sua glória a ninguém. Mas o povo, eles estavam nessa condição e entendendo que poderia fazer isto. E isso não muda nos dias atuais. Alguém que está com o pé na igreja e outro que está com o pé no mundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Aqui eu faço aqui e no mundo eu faço de outro jeito. Então, achando e pensando que isso está agradando a Deus ou servindo a Deus. Vamos continuar. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Representam muito bem uma vida na carne, na qual a idolatria é uma expressão. Não iremos adentrar isso. Aí está a divisão das tribos ao seu lado esquerdo, as 12 tribos, e entre elas apenas o reino torna-se aí dividido de Israel e Judá. Israel tendo a capital como aí Samaria e Judá capital Jerusalém. E vemos que Jeroboão a essa grande divisão que dentro da história ocorreu e há uma série de situações drásticas que surgem. Lembrando também, meus amados, que no livro de 1 Reis vai falar sobre Samaria. A expressão Samaria tem um significado de um posto de vigia, derivado de que a cidade de Samaria era edificada sobre um morro. 1 Reis, capítulo 13, versículo 32. E os assírios conquistaram o reino do norte, as 10 tribos, e misturaram intencionalmente com as nações demais. E a gente vai ver que essa cidade, Samaria, ela foi fundada, ela foi alicerçada aí, deu início em Israel com Orim, o 6º rei de Israel, o pai do rei Acabe, o qual reinava sobre as 10 tribos do norte, que se apartaram de Jerusalém. Está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 19 e 20. E o rei Orim comprou este monte por 2 talentos de prata de um homem chamado Semer, de onde veio o nome Samaria, ou Samaria, ou, para algumas traduções, Semeria. Fundou uma cidade a qual deu o nome em homenagem ao dono anterior, e fez dela a capital de seu reino. Isso está, e eu peço aos professores e aos alunos que leia todo o capítulo do livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 24, e vai estar aí relatando aí sobre a questão da cidade de Samaria, esse morro, né? Essa cidade alta que se deu aí na compra do rei Orim. Os judeus não aceitaram a ajuda do samaritano e o samaritano
ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram para cooperar. E ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim de que os tornaram cativeiro a edificar o templo ao Senhor Deus de Israel. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta, conforme Esdras 4, 2 e 3. E, igualmente, quando a construção do muro, a cooperação dos samaritanos foi recusada por Neemias. Está os textos aí, nós não estaremos lendo para ganharmos tempo no nosso comentário. E esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. E aí a gente vai observar que isto é algo muito prejudicial à igreja e ao seu convívio mútuo e coletivo. Os samaritanos ofereceram cooperação ainda em continuação. Igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. Ou seja, segundo o livro de Pedro, capítulo 2, versículo 17, está a dizer: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos do que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaída a vossa firmeza. Então, primeiro passo aqui, homens abomináveis. Então, homens abomináveis. E é no meio de nós. Líderes são pessoas que exercem o cargo de liderança, de frente, mas estão em atos abomináveis diante de Deus. Segundo, 1 Timóteo 6, 20 ao 21, o apóstolo Paulo orienta a Timóteo: Ó Timóteo, guarda o depósito que de ti foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-se alguns, se desviaram da fé, e a graça seja contigo. Amém. Como também daqueles que causam divisões. Primeiro, daqueles que têm uma conduta irregular, uma conduta abominável, uma conduta que não agrada a Deus. E segundo, daqueles que causam divisões. E isso é bem interessante, meus amados, que é uma divisão de uma causa injusta, de uma causa que realmente a pessoa está ali apenas para criar aquela situação sem nenhuma razão, sem nenhum motivo. E aí Romanos 6, 16, 17, 18 diz: Rogo, pois, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele. Então veja que é aqueles que promovem essa situação contrariando a doutrina da Bíblia, a doutrina bíblica. Aprendemos que a igreja e a política não se combinam, não se dá certo. E hoje adentraram dentro da política. Então isso está indo de encontro à doutrina que foi ensinada. Aprendemos que a igreja ela é santa, ela é pura e imaculada. E ela não pode se contaminar. Então, aí vai essa alerta, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre com as suas suaves palavras e lisonjeia engana o coração dos simples. E muitas vezes entram nessas propostas, entram nessas iguarias, querendo tirar proveito próprio, benefício, privilégios, mas que isto em nenhum momento vai beneficiar a igreja, em nenhum momento vai beneficiar os crentes em si só. E isso torna-se prejudicial a toda a coletividade. Vamos mais adiante. Os judeus, os samaritanos procuraram apresentar-se com os judeus. Casaram com as filhas dos judeus e deram filho aos judeus em casamento, e alguns caíram nessas armadilhas. E este assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado, que iremos fazer na lição de número 8. Esdras capítulo 9, versículo 1 e 2, diz assim: Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas
não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si, para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Então vejamos, meus amados, que o texto aí sagrado, ele é bem claro que o pecado a partir não foi do povo em si, do povo mais, vamos dizer, mais ralé, ou do povo, uma linguagem mais popular, dos membros dos congregados, mas sim a palavra vai dizer, os povo de Israel, né? O povo de Israel, os sacerdotes, os levitas. Então veja que enquadrou todo mundo, e nesse todo mundo, aqueles que não deveria, aqueles que foram alertados, orientados de maior tamanho, que eram os sacerdotes e os levitas, também entraram. E essa questão, ela é muito séria, porque Deus havia já dito ao seu povo que eles não deveriam. Em Êxodo, capítulo 19, e o versículo 6, vejamos a advertência que Deus dá ao povo e, ao mesmo tempo, avisando ao povo o que eles não poderiam. Êxodo capítulo 19, versículo 6, vai dizer assim: vós me sereis... Versículo 5, ele diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvis a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. E não são estas palavras que falarás aos filhos de Israel? Então, primeira coisa que o Senhor, ele diz, é que o povo que ele havia escolhido, que ele havia trazido para ele, deveria guardar os seus mandamentos e a sua palavra, a sua lei. E Êxodo 20 e capítulo 26, versículo 26, vai dizer assim, Êxodo não, meus amados, perdão, Levítico, capítulo 20, isso, Êxodo não, Levítico, capítulo 20, para os amados acompanharem aí na vossa Bíblia, eu estou lendo aqui de antemão na Bíblia, e o versículo 26, que diz assim, ser-me-eis santo, porque eu, Senhor, sou santo, e separai-vos do povos para serdes meu. Então, Deus, ele chamou o povo, separou os judeus, e os judeus aí, eles não atentaram para isso. Segundo, Deus também, ele pediu para que o povo não se misturasse, não se contaminasse com as demais nações, o qual o povo ia se deparar. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, ao qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente a destruirás, e não farás com ela aliança, e nem terás piedade dela, e nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, e não dará tuas filhas a seus filhos, e nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses,
e a ira do Senhor se acenderá contra vós outros, e depressa vos destruirá. Então, veja que a condição que Deus dá ao povo é que o povo não poderia. E aí, esta não é a primeira vez que Israel faz isso. Esta não é a primeira vez que Israel ela se desvia do caminho do propósito que Deus havia dado. Porém, veja aí o resultado dessas alianças. E aí os samaritanos, tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes dos judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Isso aí não é questão política, a questão política, geográfica, a questão econômica e religiosa. Até então, que a gente vai observar que o rei Acabe, posteriormente, ele constrói o templo aí chamado Templo Samaritano Monte Gerizim, e os samaritanos eles começam a adotarem uma imitação dos judeus. Os samaritanos eles tornaram-se para os judeus povos impuros, misticismo. E aí eles adotaram apenas o Pentateuco de Moisés, não adotaram os demais livros ou escritos, e também eles não adotaram os costumes que os judeus adotaram. E aí a gente vê que se constrói aí um novo entendimento, uma nova crença contra o Deus eterno. Os samaritanos imaginavam-se que conseguisse associar os judeus, gozaria do mesmo prestígio que este. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Então isto é o que o comentador ele põe na sua ideia, que por esta razão que os samaritanos tornaram inimigo do povo, né? Porque aí havia uma questão sim muito séria, que era uma questão política, de posse, de poder, e isso acontece às vezes no meio da igreja, trazendo paralelismo para os nossos dias atuais. Muitos às vezes brigam por questão de status, por questão de poder. Eu quero ter a minha igreja maior, eu quero ter o templo maior, eu quero fazer algo maior, e isso acaba atrapalhando. A síntese do tópico vai dizer: os samaritanos imaginaram que se conseguisse associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que este. E o prestígio era a construção do templo, e o favoritismo também ali quanto às leis e aquilo que Deus havia reservado para o seu povo. Deus exige santidade do seu povo. Então, o retornado do cativeiro, a gente vai ver aí. Vamos prosseguir. Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade, e Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. E isto é uma pura verdade. No texto em Deuteronômio, capítulo 7, e o versículo 6, Deus vai dizer: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra. E não vos teve o Senhor afeição, e nem vos escolheu porque fosse mais numeroso do que qualquer povo, pois era o menor de todos os povos, mas porque o Senhor amava, e para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor tirou com mão poderosa e vos resgatou da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, Deus mostra aí que eu e você estamos aqui hoje porque primeiramente foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos convocou, foi Ele que nos chamou. E isso requer agora um processo. E qual é o processo? Deus diz: sede santo porque eu sou santo. Interessante que ele diz isso a Israel. Deus ele é santo, Salmo 29, 2, Salmo 89, 35.
devemos adorá-lo pela sua santidade, Salmo 96:9. Há a santidade na casa de Deus, e o que nós podemos ver e enxergar, irmãos, é que não havendo essa santidade, não havendo essa separação, a gente vai descaracterizar a igreja e essa será uma instituição que perderá a sua identidade. Igrejas que hoje perderam a sua identidade. E quando nós falamos disso, nós nos lembramos da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia havia perdido a sua identidade de uma maneira tal que o próprio Deus, Senhor Jesus, estava no lado de fora. E então, quando nós não nos separamos das coisas do mundo, quando colocamos as coisas do mundo dentro da igreja, quando queremos nos misturar, quando queremos fazer aliança com as coisas do mundo, quando profanamos o templo, quando profanamos ali o púlpito, colocando pessoas ímpias, pessoas que não comungam da mesma fé, da mesma crença, da mesma doutrina, mas está comungando do templo, está comungando ali da reunião de um local, uma localidade, aonde nem todos é permitido subir ou estar. Isto é profanação. E quando a igreja ela faz isso, ela perde a sua identidade e está expulsando Jesus de dentro da igreja. Homens que às vezes chegam a bater no peito e dizer: Jesus manda no céu, mas aqui na terra, na igreja, quem manda sou eu. Isto ele está expulsando literalmente Jesus da igreja. E na igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20, vai dizer: Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, entrarei, cearei com ele, e ele comigo. E Jesus está na porta batendo, porque expulsaram Jesus. Amém? Mas vamos dar prosseguir. Deus exige santidade de seu povo. O retornando do cativeiro de Israel separou-se do mal. Está esta vírgula aí, amados, porque o comentador aqui, ele foge do contexto da lição, e quem tem esta lição vai entender. Era para mim ter colocado, eu acabei esquecendo, mas ele bota aí 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, e vai capítulo 7, versículo 1 de 2 Coríntios, quando ele diz: retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Veja aí o texto que é colocado na lição. Isto está fora do contexto e está totalmente equivocado. Então, por isso que eu botei aí isso aí, e não temos, para apenas dar uma posição ao título que ele coloca, poderíamos estar lendo Isaías 11 e 11 por diante, quando o povo ali se sente invejado do povo de Israel, ok? O subtópico 2, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então, quando falamos de santidade, de santificação, a gente vai ver a santificação nos móveis, a gente vai ver a santificação nos animais, vamos ver a santificação dos sacerdotes, dos levitas, do povo quando ia para a guerra, e muitas vezes eles não poderiam se deitar com as suas mulheres, com a sua esposa antes de ir para a guerra, entenderam? A santidade das iguarias, das hortaliças que eram feitos, os aromatizantes, do que eram feitos ali. Também o templo. Então, a santidade, ela inclui não somente a pessoa em si, mas tudo aquilo que ela usa, tudo aquilo que ela administra também, tanto na casa de Deus como na obra de Deus. Deus exige santidade de seu povo. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. E antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo,
E Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Então vejamos que Deus ele exige. E, dando continuidade, quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor: por que daquela derrota? O Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós, Israel, diante de vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. E aí, apenas por causa de toda a nação ali, todo o exército, a nação não, todo o exército perdeu a guerra por causa de um pecado de um. E você pode ler o Josué capítulo todo, a história, e vai falar aí do que se trata. E por conta de um só, perderam a guerra. Imagine hoje no meio da igreja. Israel é derrotado pela pequena continuidade, o pecado descoberto foi desgarrado. E então disse Josué: levanta-te e sobe a Ai, e olha que tenham dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Deus exige santificação do seu povo para poder operar no meio dele. Perguntando: por que Deus não faz isso? Por que Deus não opera? Porque está faltando santidade. O que eu acho interessante aí, que Josué era o líder, e Josué fez o que Deus havia pedido. Matou o infeliz, né? Matou o infeliz. E aí o povo, depois, Deus deu a vitória. Nos dias atuais, ficamos à dispensação de Deus, literalmente. A síntese do tópico terceiro, e estaremos no quarto e assim concluindo, nos diz: Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Quarto tópico e último, devemos manter uma vida de separação do mal. Foge de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5 e 22. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teria perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria, e vale a pena manter a separação com o mundo. E João diz: não ameis o mundo, nem que no mundo há, porque a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E isto não vem de Deus, é do mundo, e isto passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para a sempre. O salmista Asaf escreveu o Salmo 73. Na verdade, que em vão tenho eu purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei num santuário de Deus e entendi o fim deles. Às vezes tem coisas que não entendemos e Deus ele vai nos mostrando e nos revelando para não ficarmos enganados. Homens que tiveram exemplos que duvidaram da sua valia de permanecer separado, de servindo a Deus, mas Deus traz uma resposta. Malaquias, que dizia ser inútil servir ao Senhor, dizendo: há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial. E nesse memorial de Deus está escrito o que eu e você temos feito. E vamos mais adiante. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4 e 3. Já observamos que a santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra: apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Devemos sempre muito desejar ser-lhes agradáveis. 2 Coríntios 5 e 9. Andando dignamente diante do Senhor e agradando em tudo. Colossenses 1 e 11.
guardando os seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. 1 João 3:22. A bênção os acompanha os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. Colossenses 1, 6 e 10. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, para que possais andar dignamente diante do Senhor, e agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isto é o que Deus tem para nós hoje. Deus garante aos que vivem pela vitória contra os ataques do diabo. E assim iremos concluir a nossa lição, aonde diz: chegando assim à conclusão de mais uma lição, onde podemos aprender que Deus é o ser santo, que ele exige de seu povo santidade e que não há nenhuma comunhão ou aliança entre o justo e o injusto, entre o santo e o profano, entre o bem e o mal, e que jamais o povo de Deus poderá fazer aliança com o mundo e ainda querer agradar a Deus. Amém? Neste momento, esta é a sugestão teológica da nossa lição e estaremos aí botando para os amados ter o conhecimento e aqueles que não têm ficar sabendo. E como reflexão, Spurgeon: a igreja que o mundo ama, certamente Deus a odeia. Então, não adianta sermos amigo do mundo e tornarmos inimigo de Deus. E desde já, Deus vos recompense em abençoar este nosso projeto e peço que os amados curtam, comentem, compartilhem e no seu canto direito da sua tela se inscreva lá, tem a palavrinha em vermelho, inscrever-se ou se inscreva e estará nos ajudando. E se Deus assim permitir, estaremos aqui na próxima semana comentando a lição de número 8, que terá como tema: as causas da desunião devem ser eliminadas. E desde já eu agradeço pela a sua participação conosco e que Deus vos recompense, vos abençoe e ricamente e lhe dê uma excelente semana, um excelente final de semana e estaremos aqui na próxima semana, se assim Deus quiser e permitir, em nome de Jesus. Amém.